O tema que foi selecionado para esse nosso encontro de hoje, nós podemos encontrar esse conteúdo num livro importantíssimo. O título é O Espírito da Verdade. E esse título, essa obra, ela compõe outros títulos que são complementos à compreensão dos 5 títulos básicos da doutrina espírita. Então, o Espírito de Verdade faz parte de uma série de estudos onde se inclui também o livro Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns e Justiça Divina. Então, é uma sequência de estudos que complementam os 5 títulos básicos da codificação de Kardec. Muito bem, essa obra ela foi desenvolvida durante 6 anos. Iniciou-se no ano de 1956 e os trabalhos foram concluídos 6 anos depois, no ano de 1961. Interessante dessa obra é que ela foi produzida numa parceria entre 2 médiuns, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. E é importante que se destaque também que na introdução da obra nós temos uma mensagem dos autores que se debruçaram sobre as obras básicas da doutrina para nos trazer exatamente esses detalhamentos importantíssimos que compõem essas obras. São eles Eurípides Barçanufo, aqueles que ainda não conhecem, vão se encantar ao ler uma obra que se chama A Grande Espera, que conta ali uma parte da história do Eurípides Barçanufo. Um livro belíssimo, chama A Grande Espera. Mas também, entre os autores espirituais, encontraremos o Dr. Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, reconhecido por seus trabalhos em relação aos mais necessitados, como médico dos pobres. Também texto de André Luiz, que a maioria, acredito que já conhece a sua obra de grande domínio público, que é O Nosso Lar, uma das obras que gerou uma película de cinema muito conhecida hoje e que esclarece muitas pessoas que nem espíritas são, mas que ao assistir a película cinematográfica ou mesmo ter acesso à obra, porque hoje o Nosso Lar é uma obra que é vendida em todas as livrarias, entre outras obras desse que ficou conhecido como o repórter do mundo espiritual, que é André Luiz, que aliás foi um médico que viveu aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, e que após a conclusão da sua vida aqui na Terra, iniciou esse que ficou conhecido como um verdadeiro trabalho de jornalismo espiritual, onde ele relata uma série de situações, uma das quais nós iremos citar na tarde de hoje. E por último, mas não menos importante, Emmanuel, que é exatamente o mentor espiritual, o anjo da guarda, para aqueles que usam essa terminologia, mentor espiritual na linguagem espírita, do médium Chico Xavier. Então, na introdução do livro Espírito da Verdade, nós vamos encontrar uma citação onde os autores espirituais, eles destacam que os capítulos que produziram essa obra traduzem a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessava. Então, nós podemos perceber que já no início da década de 60, os autores, tendo uma visão mais ampliada da nossa realidade, já destacavam essa particularidade do processo de transição pelo qual o nosso planeta Terra está passando, para a nossa felicidade, porque o planeta deixará de apresentar, por meio das nossas atitudes, diga-se de passagem,
por meio das nossas decisões, todo esse clima de falta de fraternidade e de falta de amor será substituído por uma realidade onde predominará a fraternidade e a prática do amor que nos foi ensinada por Jesus. Então, o planeta Terra, embora todas essas situações de conflito, de violência, que muitas vezes nos chegam por meio dos noticiários, essas notícias não podem turvar a nossa visão, porque nós estamos encaminhando para uma situação em que o nosso planeta estará com uma outra conformação, onde esses eventos que nos sensibilizam os sentimentos, como a guerra civil, que resulta nessas migrações de populações, muitas vezes nossos irmãos perdendo a vida porque viajam em condições de falta de segurança para poder fugir dos ambientes de guerra. Então, o nosso planeta Terra deixará para trás esse mundo de situações difíceis, porque exatamente aqueles que habitarão o nosso planeta Terra no futuro já não alimentarão esses sentimentos de separação tão prejudiciais à nossa evolução espiritual. Muito bem, então este capítulo, ele nos conduz, por meio da sua leitura, a uma série de reflexões sobre as questões que são próprias do nosso dia a dia. E nós fazemos questão de buscar esse relacionamento entre aquilo que a doutrina espírita nos mostra, por meio dos seus ensinamentos, como regras de conduta moral para a nossa vida, mas que não seja algo eminentemente no nível teórico, que não seja motivo apenas de estudo, mas que se possa colocar em prática na nossa vida, mesmo com todas as dificuldades que nós encontramos para vencer os desafios que são apresentados no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto que esse capítulo destaca, que a nossa irmã Aparecida já nos destacou, que é a prece dos filhos, aliás, precisamos nos reconhecer, todos nós, não só como filhos de uma mãe que todos nós haveremos de ter tido, inevitavelmente, mas principalmente o sentimento de filhos do Criador. Então, já nesse ponto, podemos fazer uma pequena reflexão. Tal é a magnitude do nosso privilégio. Porque se os nossos pais aqui da Terra, que têm tantos defeitos quanto cada um de nós, porque também estão vivendo as mesmas realidades, portanto não são mais perfeitos do que nós somos, se eles, com todas as qualidades e defeitos que são próprias de qualquer ser humano que habita o nosso planeta, de provas e expiações, se eles desejam todo o nosso bem, quanto mais o Criador, em sua infinita bondade, não deseja todo o nosso bem. Então, já de pronto, devemos afastar da nossa mente aqueles pensamentos infantis de que as ocorrências que nos dificultam a caminhada possam ser interpretadas como castigos, que seria próprio de uma visão infantil, porque se os nossos pais, que querem todo o nosso bem, e estão aqui no planeta Terra com todas as contingências da vida, neste planeta de provas e expiações, então não seria de se acreditar que as ocorrências da nossa vida que nos dificultam a caminhada sejam consequência de um castigo, por exemplo, que seria uma visão infantil do nosso processo evolutivo. Na realidade, os nossos problemas nos mostram objetivamente os estudos da doutrina espírita, que eles decorrem fundamentalmente das decisões que nós tomamos. É o filho que não acolhe as recomendações do pai, para logo em seguida enfrentar
um descontentamento. E depois se volta diante dos pais dizendo assim: vocês deviam ter me obrigado a estudar idiomas, porque hoje eu teria uma melhor condição de trabalho. Já ouvi esse tipo de observação, pais me relatando. Uma filha, um filho estudou inglês, francês, espanhol e hoje está numa melhor condição. E o filho que não teve esse mesmo estímulo de estudar uma outra língua, que não a língua mãe, o português, hoje reclama porque acha que deveria ter sido obrigado a estudar um outro idioma. Para a gente verificar a que ponto chega a falta de maturidade dos nossos filhos. Então, nós precisamos, para nosso equilíbrio emocional, nos reconhecermos como filhos do Criador, como filhos de Deus, abençoados todos nós somos, porque brilha dentro de cada um de nós a energia do Criador. Tudo aquilo que nos conduz a uma reflexão sobre os nossos atos, as revelações da nossa consciência nos endereçando ao caminho do bem, são fruto dessa centelha divina que brilha em cada um de nós. Então, o capítulo inicia exatamente com essa lembrança pela necessidade de reverência ao Criador, nos reconhecendo como filhos do Criador e que, portanto, haveremos de ter a compreensão clara e objetiva de que tudo que acontece na nossa vida tem por fim a nossa aprendizagem. São caminhos para a nossa evolução espiritual. Mesmo que estejamos enfrentando dificuldades que muitas vezes consideramos intransponíveis, porque muitas vezes deixamos de reconhecer tudo aquilo que Deus já nos concedeu. O dom de podermos nos comunicar, enquanto tantos se comunicam pela linguagem dos símbolos, a capacidade de poder ouvir, enquanto muitos, mesmo quando precisam apenas de um auxílio de um aparelho auditivo, não conseguem ouvir de forma adequada. Muitas vezes, como já ouvimos vários relatos, pessoas que se recusam a usar o aparelho auditivo, motivados pelo sentimento do egoísmo. Podemos pensar na possibilidade de ir e vir, enquanto tantos neste momento estão recolhidos aos leitos dos hospitais. Muitos deles que temos encontrado em visita aos hospitais, completamente abandonados pelos familiares. Outros tantos que encontramos em visita aos asilos, que já não recebem os seus familiares há muitos anos. Não são dias, não são semanas, não são meses. Idosos recolhidos aos abrigos para idosos, que já não recebem visita de seus familiares há anos. E notamos claramente o decréscimo da qualidade dessas pessoas, porque se sentem completamente abandonadas. Então, haveríamos de ficar aqui a tarde toda, quem sabe à noite, pela madrugada, a lembrar os tantos motivos que nós temos para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, e com isso poderemos estar diante dos desafios da vida com mais força, com mais confiança, porque tudo o que acontece na nossa vida é passageiro. Nenhum problema é intransponível, de qualquer natureza. E mais ainda para nós que somos espíritas, até mesmo os problemas de saúde, que muitas vezes levam tantas pessoas a perder a qualidade de vida, perder a saúde, chegando ao final de uma existência, ainda assim, a visão espírita nos esclarece que muitos pontos que são considerados como tristezas na visão material são verdadeiros júbilos no que diz respeito
a evolução espiritual. Porque até mesmo os grandes problemas de saúde representam saúde espiritual, porque estamos resgatando situações de momentos anteriores, muitas vezes vividos em vidas anteriores, e que estamos tendo a oportunidade de quitar a nossa dívida, para poder continuar o nosso processo evolutivo em melhores condições, enfrentando desafios menores. O capítulo destaca também o privilégio que cada um de nós tem de contar neste planeta maravilhoso com o brilho do sol, que nos dá energia para a vida, que nos permite a diferença entre o amanhecer, que nos prepara para a rotina de cada dia, e a luz que brilha durante a noite, e a lua nos representando a possibilidade simbólica de nos iluminar espiritualmente, quando vencemos os erros do passado e optamos pelo caminho do bem, da fraternidade, da fidelidade aos nossos princípios, da prática dos conceitos morais, do respeito ao próximo. Todas essas oportunidades que nos levam a trilhar o caminho da nossa evolução espiritual. Mas não fica só nesse ponto. O capítulo se espraia por amplos domínios da nossa vida diária, chegando ao ponto de nos esclarecer a grande oportunidade de trilharmos o caminho da justiça. A justiça que se coloca quando nós avaliamos os progressos dos nossos filhos, iniciando por elogiar todos os progressos já alcançados, para só depois apresentar os pontos de melhoria. A justiça se coloca quando nós desenvolvemos as atividades que são postas sob nossa responsabilidade, ao invés de virarmos as costas dizendo, isso não me compete, quando muitas vezes é exatamente nossa responsabilidade que diz que devemos agir de determinada forma. A justiça se coloca também quando podemos auxiliar o outro estando em dificuldade, que muitas vezes não tem condições de cumprir um compromisso que foi acordado conosco. Mas a lei de justiça nos pede também esse equilíbrio, dando um prazo para que esse nosso companheiro de jornada possa se reequilibrar e cumprir com seus compromissos. O capítulo nos chama a atenção para aquilo que nos aproxima de todos aqueles com quem convivemos, que é a prática do sentimento da humildade. Quando nos colocamos, por exemplo, em apoio a um colega de trabalho que nos pede ajuda, alguém que na rua nos pede um auxílio para o almoço daquele dia, quando nos colocamos à disposição para um trabalho de segundo nível, num trabalho voluntário, deixando de lado os títulos de diretoria, coordenação, gerência, para fazer aquelas coisas mais simples, como higienizar uma sala, cuidar de receber doações, classificá-las em ordem de validade, como aqui no almoxarifado nós temos, oportunidade de trabalho para aqueles que desejam praticar a humildade, servindo da forma que é possível, sem que seja necessário um título de liderança, de coordenação, de gerência, de diretoria, mas simplesmente ajudar humildemente naquilo que nos é possível realizar. Continuando a possibilidade das reflexões, o capítulo nos conduz à possibilidade de viver a bondade nos pequenos atos da nossa vida.
A bondade que se manifesta no ato de ouvir um colega de trabalho que está passando por uma dificuldade. Ao ouvir um parente que nos telefona, num momento em que estamos repletos de responsabilidade, e que ele diz assim: você tem um minuto para me ouvir? E às vezes, com aquele mundo de compromissos, numa pausa, podemos praticar a bondade, abrindo espaço para ouvir um parente que mora em outra cidade, em outro estado, muitas vezes até em outro país, que está precisando simplesmente que nós possamos ouvi-lo nas suas dificuldades. Não precisamos aconselhá-lo também. E essa é uma dica boa para os casados, os namorados homens. As mulheres não precisam do nosso conselho, não. Basta que nós tenhamos paciência de ouvir atentamente. Já ganhamos ponto com a esposa, com a namorada, com a colega de trabalho. Basta ouvir, não precisa dar conselho, não. Só ouvir com atenção já é de bom tamanho. Nos chama atenção também para os benefícios da fidelidade. E não precisamos de fidelidade em relação às coisas materiais, não. Podemos sim fazer uma reflexão em função da fidelidade aos nossos objetivos espirituais. Porque todos nós, indistintamente, ansiamos por aquilo que se chamou no passado do reino dos céus. Na época de Jesus, muitos o procuravam, querendo saber qual era a receita para chegar no reino dos céus, que hoje nós podemos traduzir como sendo o caminho que nos leva à felicidade. Mas muitas vezes confundimos essa fidelidade em relação à fidelidade aos objetivos materiais. A fidelidade em relação aos estudos que precisamos empreender até alcançar o objetivo de sermos aprovados em um concurso, mas que não precisa ser o primeiro. Haveríamos de estudar seguidamente, mesmo que sejam por anos seguidos, até que possamos atingir o objetivo almejado, que seja a aprovação no concurso. Mas a fidelidade ao que o texto se refere é uma outra fidelidade superior a essa. A fidelidade em relação aos nossos princípios morais, que nos conduzem a uma felicidade definitiva, que é a nossa felicidade espiritual. Não que a felicidade material não seja importante. É natural que a aprovação num concurso é desejável, é importante, é louvável. É natural que o progresso por meio de um automóvel melhor, uma casa mais confortável, tudo isso é adequado. Mas no peso da balança da nossa vida definitiva, os bens espirituais ganham mais valor em relação aos bens materiais, justo porque eles são passageiros. Nada, absolutamente nada, que se nos coloca à disposição nesta vida presente é definitivo. Tudo é passageiro, absolutamente tudo. O carro que usamos, a roupa que vestimos, a casa que habitamos, tudo é passageiro. Nada nos acompanhará, a não ser as nossas boas obras, as nossas amizades, o acolhimento aos nossos irmãos mais necessitados, as gentilezas que fazemos aos nossos pais já em idade avançada, o carinho aos nossos avós que precisam da nossa visita, naqueles momentos em que eles começam a contar as histórias, sempre repetidas, é natural. Porque também nós, quando éramos crianças, a gente desejava que os avós repetissem as mesmas histórias que contavam antes da gente dormir. Agora é a nossa vez de ouvir as histórias repetidas dos nossos avós também. O capítulo avança ainda, nos lembrando que, embora todos os problemas de violência que encontramos na sociedade atual
todos esses problemas não devem nos afastar da compreensão de que o nosso planeta está passando por grandes transformações. E as transformações estão sendo muito rápidas. Para que tenhamos um exemplo simples e objetivo, a Segunda Guerra Mundial causou milhões de óbitos, milhões de mortes. E haveremos de lembrar que a Segunda Guerra Mundial está muito próxima, 1945. De lá para cá, muito pouco tempo se passou. E hoje já não temos mais esses conflitos como vivemos há tão pouco tempo. Este é um grande sinal de que o nosso planeta já está caminhando para uma grande transformação. Nos chama a atenção também o capítulo para a possibilidade de estimularmos diariamente o nosso pensamento por meio das orações. Porque é exatamente este momento, o momento das orações, em que nos colocamos no contato com as energias mais sublimes que nós podemos ter acesso. É o momento em que nos afastamos das preocupações materiais, principalmente quando nos preparamos para o repouso de cada dia. É o momento oportuno em que nos aproximamos do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual na linguagem espírita, e que nos oportuniza receber as boas orientações que nos favorecerão para que possamos tomar as melhores decisões no dia que se segue. Nos leva também uma reflexão sobre os nossos lares, a refletirmos sobre as bênçãos de termos pai, mãe, marido, mulher, filhos, porque é exatamente nesse ambiente em que cada um de nós, tem a oportunidade de iniciar as primeiras práticas do verdadeiro amor. Num ambiente em que, por exemplo, o sentimento dos filhos em relação às mães se manifesta na sua plenitude, dando-nos essa grande oportunidade de viver em grande magnitude as dádivas do amor. Então, para concluir esse nosso encontro dessa tarde, podemos relembrar as recomendações de Jesus para que nós todos, relembrando a introdução do livro Espírito da Verdade, relembrar as recomendações de Jesus, quando ele, resumindo os ensinamentos do Antigo Testamento, simplificando a nossa compreensão, nos recomendou como receita para o seguro caminho para a construção da nossa felicidade, que praticássemos diariamente na nossa vida o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esta receita que Jesus nos deixou, colocada em prática homeopaticamente, com pequenas coisas, com as gentilezas que podemos praticar no dia a dia, ajudando uma pessoa a atravessar a rua em dificuldade de locomoção, uma pessoa que desce uma escada com dificuldade de locomoção e que podemos interromper a nossa vida agitada, oferecendo um braço de apoio para que esse nosso irmão, essa nossa irmã, possa descer uma escada em melhor segurança. Enfim, são essas pequenas coisas do nosso dia a dia que nós podemos colocar em prática, que iniciam essa grande revolução interior, onde nós então, nos colocando à disposição do próximo, manifestamos em nossa vida no dia a dia a prática dos ensinamentos que Jesus nos deixou
e que nos conduzem à verdadeira felicidade, que é a nossa felicidade espiritual.